Hoje é dia da gente reagir e analisar ao sexto mini álbum de estúdio do Tomorrow By Together. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos de cultura pop até comportamento humano. Neste exato momento, está lançado para o mundo o mais novo álbum de estúdio do Tomorrow By Together, seu sexto mini álbum, denominado Minnesota 3 Tomorrow. Eu tô bastante ansioso, então nem vou me enrolar muito aqui. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então eu estou pronto aqui para destrinchar com vocês todos os detalhes deste mini álbum. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Diferente, né? Influências muito fortes do house. Olha isso, essa progressão. Quando eu vi os primeiros segundos da música, eu achei que fosse o Shine. Influência forte da segunda geração aqui, esse gênero do house. Olha. As batidas são bastante pulsantes, né? Eles estão dando a narrativa do álbum nessa música, né? E algo muito interessante aqui em I See You Tomorrow me lembra muito Can't You See Me? Como se fosse uma resposta Can't You See Me. Por exemplo, Can't You See Me? I See You Tomorrow. Sabe? Quando eu bati o olho nesse título, me remeteu imediatamente a Can't You See Me. O refrão é muito gostoso. Tem bastante influência desse estilo britânico do house, né? Dá pra saber isso por características específicas aqui na produção musical. Bastante polida a produção da música. Ó. Fritando ao som de Tomorrow By Together. Nunca imaginaria isso. Ok. Temos aqui I See You Tomorrow, que é uma faixa que novamente o grupo explora os elementos do house, né? Primeira vez que a gente teve nitidamente uma exploração do gênero house na discografia do Tomorrow By Together for Back for More com a Anitta, né? Então aqui em I See You Tomorrow eles continuam explorando o house dentro da discografia. Então esse tipo de andamento de batidas, como eu tinha dito, ele é muito característico de um estilo britânico, sabe?
Então, traz justamente algo mais refrescante para a discografia deles, mas que eles ainda têm propriedade de explorar justamente por já terem explorado o house, né? Então, esse estilo característico do house aqui, ele é bastante caracterizado por essas batidas pulsantes que ficam do início até o final da música, né? Liricamente falando, essa música do Tomorrow by Together, ela oferece uma interpretação única e característica dessa saudade comum do Vejo Você Amanhã, sabe? Ao invés de apenas, por exemplo, eles contextualizarem aqui uma simples despedida, o grupo justamente infunde essa expressão com sua própria vibe distintiva, sabe? Transformando ela em algo especial e bastante memorável. Então, aqui nessa primeira música, eles destacam como o reencontro com alguém no dia seguinte pode ser bastante importante, sabe? Pode ser realmente um momento mágico e bastante significativo, mesmo dentro dessa rotina diária que todos nós vivemos diariamente. É uma música que fala justamente sobre valorizar as pequenas coisas, sabe? Então é uma celebração dessa esperança e da expectativa que acompanha essa promessa de ver quem você gosta no amanhã. Isso de você encontrar novamente com a pessoa que você gosta no futuro, sabe? Muito interessante. A segunda música que a gente tem é a música do Código Morse, né? E essa música já descobriram o que significava, né? Código Morse significa tomorrow. Mas eu tenho uma teoria também que talvez futuramente, talvez no próximo mini álbum ou full álbum do grupo, eles tragam essa versão completa, talvez, porque eles podem muito bem samplear um código Morse para fazer uma música, não é mesmo? É super, não é nada difícil de se fazer, né? Então fica aí as teorias. E agora vamos para a title track, Déjà Vu. I See You Tomorrow já dá justamente essa introdução aqui do clipe de Déjà Vu, sobre valorizar as pequenas coisas, né? O Yeonjun, uou, tá na Magic Island, será? O Bongil tá lindo. Ele com essas extensões no cabelo fica lindo. Uh. A promessa do amanhã, né? Nossa, os visuais estão lindos. Olha isso. Uh. Essa era do Bongil. Acabou. Já decidimos isso em 1 minuto de videoclipe. Uou! Olha essa batidona. Bastante exploração dos subgêneros do trap, do rage e do emo rock. Yeonjun. Destaque total pro Yeonjun, pro Bongil aqui, né? Tá me lembrando muito a segunda geração. Tá me lembrando muito VIX. Fazia tempo que não integravam músicas com essa pegada mais melodramática mesmo, né? E a atuação. Nossa! Caralho!
que eu falei em Chasing the Feeling? Aquele álbum ia trazer todo um amadurecimento pro Tomorrow by Together. Dito e feito, cara. Os temas que são abordados. Tô em choque até agora. Nossa. Vamos conversar sobre Deja Vu agora, de verdade. Liricamente falando, Deja Vu é uma continuação direta de I See You Tomorrow, né? Então a música, ela justamente traz uma narrativa bastante profunda dessas promessas feitas no passado, né? Prometendo justamente um reencontro destinado a sentir-se tão familiar quanto ao Deja Vu. Então aqui a gente tem uma música que ela mescla os elementos do trap com o reggae, que é um subgênero do trap, e o emo rock. Então a gente tem essas batidas bastante marcantes do trap, essa energia intensa do reggae que é no refrão, e essas letras emotivas do emo rock, mas no break ali também tivemos a presença de guitarras, né? Ficou muito legal o break ali da música. Então a música, ela tem esse objetivo de se conectar, né, com as emoções, refletindo sobre preocupações e essas experiências atuais, né? E ao mesmo tempo essa música consegue trazer muito ali da pegada da segunda geração nos próprios visuais dos meninos e na sonoridade também, por fazer justamente essa junção. E a narrativa aqui do videoclipe é muito bonita. Eu não sei se todo mundo entendeu ela. Para mim foi muito óbvio aqui, mas aqui é a narrativa em que os cinco finalmente conseguem se reunir, digamos que em um estado de felicidade completa, sabe? Esse momento culminante em que o Yeonjun, ele é salvo pelo Bongyu, adiciona justamente uma camada de profundidade a essa emoção da história, sabe? Então, esse evento, ele apenas não simboliza justamente a força do vínculo entre, né, os personagens aqui, entre os integrantes aqui, mas também resgata o Yeonjun de uma situação potencialmente perigosa ou desafiadora, como se ele estivesse justamente perdido, né? O que basicamente é o início de todas as teorias do universo expandido Tomorrow by Together, né? Da Magic Island, da coroa, dos chifres. Então, ó, fico até arrepiado porque, de certa forma, é como se fosse um ponto final, será? Nesse universo expandido dos meninos. Não sabemos, mas Deja Vu destaca justamente essa importância do apoio mútuo entre os próprios integrantes, né? E essa sensação do déjà vu nas memórias dos personagens aqui serve justamente como uma conexão entre os passados deles, sabe? Elementos de conexão entre os passados, presentes e futuros deles, justamente evocando essa sensação de circularidade e de completude. Então, essa sensação de familiaridade pode justamente sugerir que o destino deles aqui estavam interligados desde o início, sabe? Desde o início, e que o reencontro e a harmonia entre eles era inevitável, sabe? Então, além disso, essa sensação do déjà vu pode justamente evocar reflexões sobre essa natureza do tempo, da memória e do destino, adicionando justamente essa pegada, essa camada filosófica à narrativa da música, sabe? Essa dimensão filosófica aqui pra música. Se formos comparar com a title track anterior, essa música definitivamente tem uma camada de significado muito mais importante do que Chasing the Feeling, né? Ela ganha em muitos aspectos de Chasing the Feeling, por exemplo, que foi o comeback anterior deles. E eu fico bastante surpreso também porque a maneira como foi abordado aqui, com as letras e a sonoridade, esses elementos, eles se combinam e criam uma natureza muito única, sabe? Transcende basicamente uma simples história aqui, e se torna uma forma de arte em si mesmo, porque os meninos souberam transpassar muito bem essa atuação deles, então ficou muito legal, porque ao explorar esses temas universais como amizade, apoio mútuo e destino, essa narrativa não apenas cativa o público, mas também convida geral a refletir sobre sua própria jornada e os relacionamentos que moldam a vida, né? Então, em última análise, essa história ressoa como uma expressão poderosa da força do amor e da conexão humana. Então, é um significado muito bonito que essa música tem como um todo, assim. Gostei muito, porque essa era justamente... Esse é
tema central aqui da era, né? Justamente fala sobre a força do amor e da conexão humana, né? O poder de uma promessa. Muito interessante. Os visuais estavam perfeitos, as coreografias estavam muito boas, essa sonoridade, né? Como o Chasing the Feeling foi uma música muito mais influenciada pelo pop, obviamente alguns ouvintes podem estranhar essa, mas é só uma questão de escutar, porque essa música traz um amadurecimento muito maior do que Chasing the Feeling, porque Chasing the Feeling tem uma construção mais genérica, digamos, se a gente for se comparar com Deja Vu, que tem bastante quebras e transições, sabe? E, né, Chasing the Feeling é muito mais influenciada pela música pop. Então vamos continuar para Miracle. Ó, esses sintetizadores. Uh. Temos aqui uma música de rock eletrônico com influências do pop rock, algo que a gente nem precisa falar, que o Tomorrow By Together tem muita propriedade para fazer, né? E eu gosto que, basicamente, a identidade musical do Tomorrow By Together é o pop rock, e é um dos primeiros grupos que realmente, aqui da quarta geração, se apropriou disso, sabe? Tem grupos que apenas exploraram pelo hype que foi na época, mas o Tomorrow By Together realmente, pra mim, eu sempre falei isso, eles que foram que pavimentaram o Tomorrow By o pop rock novamente na indústria, né? Eu acho que eles começaram algo assim revolucionário. Obviamente teve a influência estadunidense ali, mas eles foram os primeiros assim a trazer de volta esses conceitos mais dark, com uma pegada pop rock, que é, cara, que me movimenta, sabe? E é isso. E essas batidas eletrônicas aqui são o destaque da música, porque entregam uma emoção única que justamente traz uma coesão e uma harmonia com a letra da música, né? Que, liricamente falando, é uma música que eles falam sobre como eles valorizam o seu relacionamento um com os outros, avançando para o amanhã, né? Eles se apoiam uns nos outros para poder continuar essa jornada para o amanhã como grupo, né? Como integrantes de um grupo e como amigos também, né? Tem bastante elementos assim copados no fundo. Ó que legal. Os synths estão muito bons aqui. Ó. Agora. Nossa, a bateria tá foda aqui.
Caramba, eu acho que essa aqui, diferente de outras músicas pop rock da discografia do grupo, é uma que realmente pesaram na bateria aqui. Legal, hein? Quase fomos para um hard rock ali. Se não tivesse essa influência eletrônica e eles pegassem realmente, se tivesse as guitarras mais pesadas aqui, seria uma música de hard rock excelente. Até então, tudo coeso, galera. Albinho fechadinho. Temos muito destaque em todas as músicas pro Scientins e pras baterias também, né? Ok, agora a gente vai pras músicas de Unity. Tô bastante ansioso. Vamos começar com The Kill, então. Yeojun e Soobin. Falando nas guitarras, acordes sequenciais aqui. Want you to tame me now? Que sexy. My heart and my soul are yours. Meu coração e minha alma são seus. Afrobeat, né? As influências do Afrobeat é algo que não só o Tomorrow by Together, mas algo que eu tenho percebido que grupos da Hybe no geral estão explorando bastante isso. A gente teve o J-Hope, tivemos o Le Sserafim e agora temos o Tomorrow by Together, porque realmente é um gênero que ganhou bastante notoriedade. Depois, né, tivemos o Rema e tivemos a Tyla. Então é algo que dá pra perceber que está influenciando o mercado coreano, né? E é a segunda vez que o Tomorrow by Together explora este gênero. A primeira vez que a gente teve o grupo explorando Afrobeats foi em Tinnitus, I Wanna Be a Rock. Porém, diferente de Tinnitus aqui, a gente tem essa música influenciada pelo Afrobeat, com um andamento um pouco mais lento, destacando justamente esses nuances vocais dos integrantes, né? Que eles estão passando uma vibe única e bastante sexy, sabe? Ó. A gente também tem... Eu gostei como eles já adicionaram esses acordes sequenciais de guitarra aqui na produção. Ficou legal. A percussão fazendo um trabalho interessante aqui também. Uou, a letra. Já tô imaginando a coreografia disso, cara. Como é que será que eles vão fazer? Será que eles vão dançar juntos assim? Vai ser super sexy. Ok. O legal dessa música é que ela transmite esse sentimento de saudade por afeto e amor, né? É como se eles estivessem super carentes também aqui nessa música, né? Tipo, e em vez de usar essas palavras simples como eu te amo ou eu tô com saudade, a música justamente escolhe expressar esse desejo de conexão e posse de uma maneira muito mais profunda, né? Através de frases, digamos que mais
sexy, sabe? Tipo, sei lá, minha alma é sua, você pode me domar como seu, sabe? Então, essas escolhas de palavras, né, essas expressões aqui sugerem justamente um desejo de ser completamente envolvido e possuído por esse amor, né, do outro, esse vínculo emocional bastante intenso e profundo que é abordado aqui. Uma tensão sexual, né, galera? E vamos para a última música. Agora a Bong e o Taeyeon cai. Eu adoro os vocais do Taeyeon. Meu bias, cê é louco. É perfeito pra cantar qualquer música. Quarter Life Crisis. Eu que tô com crise atualmente, com 22 anos na cara. Uma música de rock alternativo. Nossa, pesaram bastante aqui, hein? Na instrumentação. Dava pra Mirror ter essa pegada também. Ia ser interessante. Poderosa a música. O ritmo dela vai se transformando ao decorrer dos versos. Música muito boa. E a lírica também combina totalmente com essa expressão raivosa que eles estão cantando aqui, né? Eles cantam aqui sobre essa vontade de viver sem desistir, sabe? Tipo, mesmo se você se sentir preso, como se você estivesse dentro de um túnel sem saída aqui. Uma música que é bastante expressiva, né? Bastante motivadora, assim, pra você não desistir, mesmo se você não tiver opção, sabe? Lindo. E encerramos o disco aqui. Na verdade, a gente tem uma versão remix de Deja Vu. Será que eu devo escutar? Vamos escutar? Provavelmente essa deve ser a versão ao vivo, né? Eu acho que a música vai soar assim no ao vivo. Esses riffs de guitarra sintetizados ficaram muito bons, cara. Ficaram muito bons. Pelo amor de Deus. Ó, violão. Às vezes a influência do trap acaba ofuscando um pouco realmente da música, a instrumentação da música. Ó, pelo amor de Deus, essa devia ser a title, muito melhor. Provavelmente eles vão cantar essa versão no ao vivo, em shows. Ó, meu Deus, incrível. Ela parece um pouco mais simples nessa versão dos instrumentos, né? Parece que, de certa forma, as influências do trap conseguem entregar uma carga emocional mais forte. Porém, essa versão deixa a música um pouco mais natural, assim, nas vozes dos integrantes. Seria o break, né? Diferentona, cara. Ó isso. As duas entregam uma carga emocional, só que de formas diferentes, assim, né? Legal, mas eu gosto mais dessa versão porque traz uma vivacidade maior do que da title track. E encerramos aqui oficialmente o disco. Uau, essa versão aqui ficou incrível, esse remix, de verdade. E encerramos aqui o 6º mini álbum de estúdio do Tomorrow By Together, o Minnesota Tree, né? Nossa, já analisei tanto o disco aqui que às vezes passa um filme na minha cabeça que a gente já tá no 6º mini álbum, né? Bom, é nítido que o Tomorrow By Together, neste trabalho, continua a evoluir, né? A gente pode ver que a jornada do grupo, assim, tem evoluído de uma maneira muito maluca, né? E eu gosto muito disso porque a jornada do grupo é testemunho justamente do poder de colaboração, criatividade e dessa busca implacável pelo crescimento artístico, né? O crescimento artístico do Tomorrow By Together é um dos mais coesos e bonitos dentro aqui do mercado coreano como um todo, né? Eles realmente sabem entregar trabalhos muito consistentes, né? Sabem
explorar muito bem os talentos dos meninos, né? Então, esse último lançamento, ele não só mostra a diversidade musical do Tomorrow By Together mais uma vez, mas também reforça o lugar do grupo nessa constante expansão do K-pop pelo mundo, não é mesmo? Obviamente, eu acho que eles mantiveram a consistência aqui, porém, vai ser difícil superar o Free Fall. Eu acho que o Free Fall ele foi um álbum muito marcante dentro da carreira do Tomorrow By Together. Todo mundo sabe disso, né? O projeto como um todo, o disco como um todo, realmente foi um divisor de águas dentro da carreira do grupo. Então aqui eles apenas mantiveram a consistência, trazendo gêneros que eles já exploraram anteriormente, porém agora explorando ainda mais, né? As outras vertentes e subgêneros de gêneros que eles já nos apresentaram anteriormente. E o Minnesota True Tomorrow, ele justamente conta essa história emocionante de um jovem, né? Se a gente falar de um jovem, né? De um jovem que, após lembrar de uma promessa feita no passado, ele se sente justamente compelido a buscar pela pessoa com que fez essa promessa, né? Que eles se referem aqui como você, né? Em todas as músicas eles colocam you. You é uma palavra muito forte aqui, né? Então, relembrando justamente esses momentos inocentes de aspirações e sonhos compartilhados na juventude, esse jovem, né, ele decide empreender uma jornada para encontrar o você, né, que é ali em déjà vu, como a gente pode observar. E aí, e juntos essas pessoas seguirem em direção ao futuro, que Miracle fala sobre isso, né, sobre eles irem em direção ao futuro. Então, para o protagonista aqui, o amanhã, ao lado de você, representa não apenas a esperança, mas também uma espécie de salvação, sabe? Um renascimento de suas esperanças e sonhos. Então, é uma narrativa profundamente emotiva que explora os temas como amor, destino e essa busca pela realização de promessas feitas no passado, né? Que aí aqui entra nas músicas da Unity, né? Que é Tequila e Quarter Life, que justamente fala sobre você seguir em frente com o você, né? E também sobre você nunca desistir, né? Independente de se sentir preso em um túnel, que foi Quarter Life. Então é um disco que, sonoramente falando e liricamente falando, ele tá muito fechadinho aqui. Tequila é uma música que, de certa forma, não é tão coesa com o projeto, né? Eu acho que seria melhor eles deixarem por último o Afrobeat para explorar todos esses subgêneros do rock que eles trouxeram e aí terminar com Tequila. Mas, liricamente falando, ela está muito bem no lugar que está. Como eu disse, é um álbum muito bom que mantém a consistência do trabalho do Tomorrow By Together, mas eles vão ter que trabalhar bastante para superar o Free Fall, porque foi um álbum, assim, excepcional. Eu acho que foi o ápice ali o ápice da faceta artística deles ali. Eu acho que eles vão ter que suar bastante para superar aquele mini álbum de verdade. Então foi isso, seres humanos. Eu gostaria de destacar aqui Déjà Vu. Todas as versões da música, tanto a versão original quanto o remix, foram incríveis. Miracle e Quarrel Life. Então é isso. O que vocês acharam do mini álbum? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E vejo vocês no próximo vídeo. Falou!